A minha ideia não é dizer como tu vais descobrir qual é a placa gráfica que tu tens que comprar, porque agora vão sair novas e as dúvidas renovam, por assim dizer, não é? O que é que tu tens que ter em conta e o que é que tu não tens que ter em conta? Há dúvidas simples que o pessoal tem, como por exemplo, qual motherboard é compatível com uma placa gráfica. E quando tu vês aqui, ok, preciso, ou vou comprar um PC novo, ou tenho um PC e eu acho que eu não consigo correr os jogos porque tenho placa gráfica fraca, vou comprar uma nova. O que é que eu posso colocar no meu PC que já tenho, ou qual eu vou juntar ao PC que vou comprar novo, não é? Dúvida básica, é um produto caro, mesmo que compres uma coisa que é mais simples, 180 euros, na tua carteira não sei, na minha 180 euros não sai sem eu pensar 3, 4, 5, 6 vezes. E tu tens aqui as motherboards, não é? O importante na relação, não tens que pensar na relação entre placa gráfica e motherboard. O ponto de partida deverá começar pelo processador. Pensa assim, como é que as coisas funcionam? Imagina que tu estás a fazer um trabalho, imagina que tu estás aqui sentado, estás aqui numa secretária, ouvir Spotify, fazer de conta que trabalhas. O teu trabalho é exclusivamente assinar papéis. Só tens que os assinar. E tu és a GPU, ou seja, a placa gráfica. Tu és a GPU, tu és o funcionário GPU. E depois tens aqui um gajo, tens dois. E o que é que eles fazem? O trabalho deles é preencher os papéis antes de tu assinares. Tu assinas o papel mais rápido do que eles preenchem. Certo? E este é o CPU. Estes gajos são o CPU, são o processador. Okay? Não adianta tu assinar 50 papéis por minuto. Se estes dois caralhos juntos, este é um CPU dual core. É um CPU dual core. Este é um pêndio. Se estes dois caralhos juntos só conseguem por minuto preencher 10 papéis, tu vais ficar a coçar. Neste caso a placa gráfica. Ok? Portanto, o que acontece quando a relação entre GPU e CPU muda drasticamente de jogo para jogo. Ainda assim, a ideia básica mantém-se. Portanto, tu precisas de mais CPU para preencher no mínimo 50 papéis por minuto para tu trocares, ok? Quando tu estás numa situação onde o teu jogo tem mau desempenho e tu consegues assinar 50 papéis, mas só recebes 10, não te adianta pôr um gajo todo turbinado em ácidos e o caralho. Não te adianta pôr um gajo todo turbinado, cheio de diplomas de assinatura profissional de papéis, consegue assinar 100 papéis, se estão os mesmos dois mongos a assinar 10. Ou seja, aqui tu não trocas placa gráfica. Tu primeiro tens de trocar de CPU. Tens de pôr mais gajos a assinar papéis. Rapaz, estes gajos têm que assinar no mínimo 60 papéis. Têm que preencher no mínimo 60 papéis para compensar por um gajo mais potente, porque ele agora vai ter 60 papéis por minuto, ok? Ou seja, tu tens que ver a relação GPU-CPU e aqui não há fórmula mágica. Porque vai haver um jogo onde tu trocas de processador e ganhas desempenho, e há outro jogo onde trocaste de processador e não ganhaste desempenho nenhum. Porque quem está atulhado de papéis é a GPU. Então aqui valia a pena trocar de GPU. Não há uma fórmula mágica para saber isso. Existe uma coisa chamada bom senso. Se tu tens um processador que era um processador fraco de há 6 anos atrás, não é preciso perceber de hardware para saber que não vale a pena juntar uma coisa que já era fraca há 6 anos com uma coisa que é topo de gama em 2020. É só bom senso. A mesma coisa ao contrário. Não vale a pena comprares um processador de 500 euros em 2020 para usar com uma placa gráfica que custou 100 euros em 2014. Quando tu diminuis a qualidade gráfica do jogo, tu alivias, existem exceçõezinhas, mas esquece, isto é no geral, alivias o trabalho da assinatura da placa gráfica. Quer dizer que tu, em vez de assinares 50 papéis, como nós tínhamos, em vez de assinar 50 papéis, tu diminuis a qualidade gráfica, agora consegues assinar 80. Que diferença faz nesta situação onde eles só preenchem 10? Nenhuma. Ainda pode piorar, que eles vão ficar estressados. Depois de perceber se vale a pena juntar uma placa gráfica com um processador, ou trocar o teu, ou manter o teu, existe aquela dúvida legítima: eu posso colocar nesta motherboard
Se a tua motherboard tiver, que vai ter, se é minimamente recente, uma entrada PCI Express, PCIe, que qualquer uma minimamente recente tem, a placa gráfica encaixa e a placa gráfica funciona. Não é preciso ver nada. Se a motherboard tem uma PCI Express, qualquer gráfica que tu compres hoje encaixa e liga e dá. Qual é que pode ser o problema? Este aqui, do processador. Só isso. Onde é que complica um bocadinho? Existe PCI, deverá haver pessoas a usar PCI Express 2.0, 3.0. Se tiveres um processador Intel atual é 3.0. Se tiveres, por exemplo, um FX, a motherboard é 2.0. Se tiveres uma motherboard X570 para os novos Ryzen, é 4.0. Isto é quanta informação consegue passar ao mesmo tempo por esta ranhura. Quanta informação, quantos papéis conseguem passar por aqui para o cabrão assinar. É só isso. Isso faz diferença? Pode fazer diferença. Não te preocupes muito com isso, regra geral. Ok? É uma informação mais técnica, não te preocupes muito com isso. Porquê? Porque numa GPU, numa 2080 Ti, se colocares numa 2.0, a própria ranhura vai limitar a gráfica, sim. Só que antes do problema ser a ranhura, tudo o resto à volta já é o problema. Já é o problema o processador, que é fraco demais, já é problema a memória, que é lenta, tudo é um problema à volta. Regra geral, quando a PCI Express, se é 2.0, 3.0 ou 4.0, se torna um problema, tudo antes da PCI Express também já é problema. Portanto, não te preocupes muito com isso. O que tu deves ter em conta a escolher a placa gráfica é, primeiro, o processador, ok? E se ele tem memória que chegue, porque o processador também precisa da sua secretária, não é? Se ele tem memória que chegue. Hoje em dia, 16 GB para jogar está tranquilo. Há de ser 32, já foi 8. É fonte de alimentação. E a caixa, porque se a caixa for muito apertadinha e não tiver entradas de ar e fores comprar uma placa gráfica que consome 250 W, muito provavelmente ela vai aquecer demais lá dentro. Batutice. Olha para o conector de energia que tem a fonte, a placa gráfica. Há placas gráficas que não vão ter. Esta placa gráfica, tu não vais ligar nenhum cabo. Nenhum cabo liga a esta placa gráfica. Quando nenhum cabo liga à placa gráfica, quer dizer que ela consome, no máximo, 75 watts. Não é suposto consumir mais. Na prática, acabam por consumir menos. E de onde é que vem a energia? Daqui. Ou seja, qual a motherboard usar? Qualquer uma que tenha PCI Express. Porque em termos de watt, é suposto a conexão da board aguentar 75 watts. E ela não vai consumir mais 75. Quando a placa gráfica tem conectores, existe um truque que podes fazer para saber se é adequado usares. Isto não te dá toda a informação que tu precisas, mas pode-te dar um alerta vermelho. Esta aqui tem 2 conectores. Aqui vão ligar os cabos da fonte. E um é de 8 pinos e o outro é de 6 pinos. É 8 mais 6. Okay? Se quiseres mesmo saber, teoricamente, o de 8 pinos consegue passar 150 watts. Os cabos e a fonte, sendo em condições, até aguenta mais. Mas é suposto conseguir aguentar 150 watts. 6 pinos é suposto aguentar 75 watts. E o PCI Express, aquele conector que engata na board, mais 75. Ou seja, esta placa gráfica não quer dizer que vá consumir 300 watts, que não vai consumir muito menos, mas com alterações, ela, em termos de ligações de energia, ela está preparada para meter lá dentro 300 watts. Mas não quer dizer que vá consumir. O facto de ter o conector não quer dizer que vá consumir toda a energia. Mas tu podes só de olhar para isto, de saber às cegas que ela consome mais de 100. Não estavam a meter para ali conector só por meter. Elas normalmente têm a mais, mas tu consegues esta conclusão básica. Consome mais de 100. Okay? Onde é que está o truque aqui para a fonte? Se a tua fonte não vem preparada para meter estes cabos, tu olhas para a fonte, tenho cabos? Não tenho. Exclui essa fonte. Essa fonte não é para usar. Há exceções onde podes com adaptadores usar A. Queres uma regra sem pensar muito, a tua fonte não tem os cabos, não uses. Mas se tiver os cabos, não quer dizer que seja adequado. Por isso é que entra o truque. Se não tiver, recomendação geral, não usas a fonte. Acabou. Vais comprar outro.
Vendes essa, dás ao primo. Se tiver, aí é que tens que... Aí depois há uma área mais cinzenta, se vale a pena ou não. Como saber qual fonte usar? Coisa que eu não recomendo. Mas tu vis aqui 2070 Super. Uma fonte 650 watt. Eu não recomendo ver esta descrição. Uma razão muito simples. Aquilo está ali só por salvaguarda, ok? Porque à partida, se colocares uma fonte 650, se não for uma valente porcaria, ela deverá correr bem aqui. No entanto, esta placa gráfica, na prática, enquanto estás a jogar, ela dificilmente vai consumir mais de 200. E o teu PC inteiro, dependendo do resto do PC, dificilmente vai consumir mais de 300. Depende do que é que tu estás a jogar, depende qual é o resto do PC. Só que os fabricantes de placas gráficas não sabem, primeiro, o que é o resto do PC? Qual é o teu processador, a tua motherboard, quantos discos, SSDs, ventoinhas, LEDs tu tens ligado? Tens placa de som... Eles não sabem o resto do PC. E não sabem como é que tu estás a usar. E não sabem qual fonte tu tens. Porque uma fonte de 600 watt pode ser uma valente porcaria e na prática, a partir de 400, pode estourar a qualquer momento. Como uma fonte de 650 watt pode dar para aguentar quase 2 PCs destes. Porque os watt na fonte não me dizem nada. Infelizmente não me dizem nada. Portanto, eles não sabem. Portanto, se tu tiveres uma boa fonte de 550 watts, tu podes perfeitamente utilizar esta placa gráfica, um i5 ou um Ryzen 5. Desde que seja uma boa fonte de 550 watts, num limite, até menos, tu podes usar sem problema nenhum. Mas aí diz 650, exatamente, que eles não sabem que tralha tu estás a meter lá dentro, ou se compraste uma fonte a 15 paus nos marroquinos. Eles não sabem. Eles querem pôr aqui qualquer coisa para assustar aquelas pessoas que têm uma fonte de 400 watts de marca marroquina. Se calhar esta não dá, vou comprar outra. Pode ser que ela comprar outra compre uma coisa melhorzinha, pronto. Tu podes vir aqui, Power, escreves, há vários, Power, sem perceber nada de fontes. Supply, Calculator, CPU 1, vais colocar um Ryzen 3 600, X, vamos colocar o X que é para dar gás. Deixa estar isto aqui como está. TDP 90%, não, 100%. Quantas memórias vais usar? Duas? Duas de 8 GB para dar 16 DDR4, sim senhor. Uma placa gráfica Nvidia, naquele caso é uma 2070 Super, sim senhor. Deixa estar tudo aqui, não mexe em nada. Quer dizer, isto é o clock base, vamos aumentar um bocadinho o clock base. Pronto, aumentar um bocadinho, um simples não. Tens um SSD, tens um HDD. Onde é que estão os HDDs? SATA 7200, sim senhor. 5 ventoinhas, pronto. Tens 5 ventoinhas 120 no PC. Ainda tens um water cooler para o Ryzen 3600, que é para ficar bonito. Tens um liquid freezer, haja dinheiro para gastar. E vais jogar 8 horas por dia, calculate. Ele já te dá uma previsão de teres o PC com isto tudo, a consumir tudo a trabalhar a 100%, e eventualmente ele prevê que vais ter um pico de consumo de 495 watts e recomenda-te uma de 550. Se te guiares por este site, em termos de energia, em termos de energia estás seguro. Porquê? Porque o que é que este site faz? Não sei qual é que algoritmo é que ele tem. Das vezes que eu testei, o consumo que te dá aqui não é real. Costuma ser maior um bocado. A usares o PC, não é maior um bocado. Sim, é maior. Normalmente tem uma margem um bocadinho acima. Dos casos que eu vi, posso estar a mentir em algumas situações. Caso tu tenhas todo o PC a trabalhar a 100%, neste caso, se fizeres o teste, ele não vai dar 495 watts. Ele se calhar vai dar tipo 400, ok? E vai ser durante os momentos. Quando tu estás a jogar, porque tu não tens as ventoinhas a 100%, o SSD e o disco a trabalhar ao máximo, as memórias cheias, o CPU a 100%, tu não tens isto tudo a 100%. Na prática, tu vais estar a jogar, vais estar a consumir 300 watts neste PC. Eventualmente,
pode chegar aos 400 watts. Vais meter stress test em cima e o cara Prime 95, stress test da GPU, sim, vai passar dos 400. Mas isso já não é real. E mesmo assim, é por isso que eu digo que estás seguro por este site, ele está-te a dizer, olha, cuidado, que ele pode consumir quase 500. Compra uma fonte de 550. Estás seguro. O que é que eu faço nestes casos? Num PC destes, eu iria recomendar sempre 650. Porquê? Primeiro porque o seguro morreu de velho, não é? Segundo, foda-se, eu tenho uma 2070 e estou com Ryzen 5, vou comprar outro processador. 2021, foda-se. Ei, está barato no LX, já saiu os Ryzen 10000. Foda-se, vou comprar um Ryzen 9. Vou comprar um Ryzen 9, está ali um maluco a vender por 120 paus. E vou fazer o overclock à minha 2070. Já tens a de 650. Claro que há muitas dúvidas depois. Comprei Nvidia, comprei AMD. Isso não há regra para isso. Cada caso é um caso. Hoje, para a tua situação, eu recomendo uma AMD. Amanhã, para uma situação ligeiramente diferente, recomendo uma Nvidia. Não existe. Essa pergunta não existe. A questão da GPU, para ter mais empenho em jogos, compras a placa gráfica mais cara que tu conseguires. Se o dinheiro não te fizer falta, só tens que ver se é adequado ao processador que tens ou que vais comprar e acompanhar a fonte de alimentação e caixa. Só isso.